Fala aí, meu segundo ano, beleza? Não leva um susto com esse rosto feio aqui não. Primeira coisa, vocês estão bem? Tá tudo tranquilo? O coronavírus aí não pegou nada, né? Pelo menos assim espero. Bom, como você deve estar começando a acompanhar, nós, o Progressão, criamos, né, uma plataforma chamada Google Classroom. Provavelmente você já deve ter sido familiarizado com essa plataforma. Lá eu postei um PDF, tá, do nosso primeiro material que nós vamos voltar a trabalhar, né, de onde nós paramos na última aula, e vamos dar continuidade ao conteúdo programático da sua apostila. Assim acontecerá a história, assim acontecerá a geografia. Tudo bem? Então, nós trabalhamos incessantemente, né, esses dias todos para fazer essa plataforma, para que funcione isso para vocês. Como é que vai funcionar nossas aulas? Essa daqui, tá, é uma breve explanação do que está no seu PDF, então não precisa copiar. O que você vai copiar é o que está no PDF. Aqui eu estou te explicando. Porque quando você estiver vendo o PDF, você vem no vídeo, recorre ao vídeo, entende ou não? Para entender o PDF. Tranquilo? Então, senhores, o nosso primeiro PDF, né, ele começa falando da República Oligárquica, né? Professor, mas a gente vinha falando da República da Espada. Senhores, acontece o seguinte: República Oligárquica e República da Espada, tá? Primeiro, a diferença é, aqui quem manda é o exército, e na República Oligárquica quem manda são os barões do café. Professor, o que eram barões do café? Eram os grandes proprietários de quê, gente? De terras, né? Primeiro proprietário de terras. Tranquilo isso? São os grandes, no caso, desculpa, primeiro não, grandes proprietários de terra. Beleza? Então esses barões do café, tá, eles vão representar o que a gente conhece como oligarquia. O que é isso? A oligarquia é uma forma de poder centrada na mão de poucas pessoas. Por isso, esses barões do café, eles vão representar a oligarquia, tá, que vai dar o nome do período República Oligárquica. Essa República Oligárquica, a gente vai começar a trabalhar ela pela sua estrutura política. Tranquilo isso, gente? A nossa República Oligárquica, a gente vai trabalhar pela estrutura política. E eu estou falando disso de quando? Eu estou falando, senhores, de 1894 a 1930. Beleza? Esse é o tempo que dura essa República Oligárquica. Essa República Oligárquica, ela também pode assumir outros nomes, como, por exemplo, República do Café com Leite. E aí, ó, vou te explicar agora para tu não esquecer. Café, São Paulo, principal estado econômico. Leite, Minas Gerais, principal colégio eleitoral do Brasil, onde tinha uma população mais votante. Por isso que São Paulo e Minas fazem essa República do Café com Leite, porque o poder está ali concentrado na mão dos dois estados. Beleza isso? Além de República Oligárquica, além de República do Café com Leite, pode aparecer um termo muito ultrapassado, mas chamado República Velha. Tranquilo isso? Por que República Velha? Porque Vargas vai dizer que quando ele chegar no poder lá em 1930, isso tudo aqui é uma coisa velha. Tranquilo? Beleza isso? Então ela pode ter esses três nomes. Beleza, senhores? Entenderam isso? Bom, eu vou tentar ficar apagando toda hora, porque o quadro ele é pequeno, como vocês podem ver, né? Então toda hora eu vou estar apagando. Senhores, dentro da estrutura política da República Oligárquica, a gente tem três pontos a destacar: o coronelismo, a política dos governadores e a comissão verificadora de poderes. Eu costumo tratar esses três temas juntos, temas que foram implementados no governo do presidente Campos Salles. Fiquem calmos que está tudo resumido no teu PDF. Essa política que começou a ocorrer no governo Campos Salles, logo após Prudente de Moraes começa a fazer a adaptação, mas ela só se consolida em Campos Salles, ela foi a base política para a República Oligárquica. Senhores, o primeiro termo que eu boto para vocês aqui é o coronelismo. Você pode se confundir na sua cabeça e dizer, poxa, então os coronéis do exército, né, os coronéis da aeronáutica, os coronéis do bombeiro mandavam na República Oligárquica? Não. Lembra que os barões do café, os grandes proprietários de terra, eles possuíam, tá, o nome de coronéis que foi dado a eles por Pedro II após a Guerra do Paraguai?
Então, quando você tem essa república na mão desses coronéis, o nome desse poder vai se chamar coronelismo. Então, quem estiver anotando aqui o quadro, coronelismo é o poder nas mãos dos coronéis. Só que como se dava esse poder e que poder é esse que estava na mão dos coronéis? Senhores, primeiro ponto a se destacar. A política dos governadores foi essencial para formar o coronelismo. Por quê, senhores? Imagine um exemplo aqui comigo. Você tem o político, certo? Você tem o grande proprietário de terra e você tem o povo. Te pergunto, esse povo trabalha para o grande proprietário de terra. Tranquilo isso? Beleza? Esse político é aliado a esse proprietário de terra. Tranquilo isso? Quando você tem esse proprietário de terra aliado ao político, a intenção dessa aliança é trazer o que para o político? Votos. E qual é o interesse dessa aliança para os grandes proprietários de terra? Primeiro, perdão de dívidas, privilégios comerciais, privilégios econômicos, privilégios sociais, status, tudo que o barão do café quer. E lembre-se, sempre quem tem dinheiro quer ter poder. Esses caras querem ter poder locais. Por isso o coronelismo, que é uma política nacional, ele reforça mais ainda um mandonismo local. E essa política dos governadores é a base de sustentação do coronelismo. Por quê? Essa política dos governadores nada mais é que uma troca de favores entre a elite, entendeu? Os barões do café, os grandes proprietários de terra, que reúnem os votos do seu eleitorado para o candidato que ele apoia. E em troca disso, todos aqueles privilégios que eu já falei para você. Só que tudo isso, óbvio, senhores, estava, garantidos numa Constituição. E você lembra que a gente trabalhou essa Constituição, ela está no teu caderno? A Constituição de 1891. Poxa, professor, a Constituição de 1891 dizia o quê? Primeira coisa que essa Constituição dizia, que eu acho importantíssimo para a gente entender isso: voto aberto. Senhores, se o voto era aberto e em cédula, você concorda que o senhor designava os seus capangas para ver se realmente o povo está votando no seu candidato? Sim ou não? Sim. O coronel muitas vezes tinha funcionários que levavam esses povos até o local da votação para que fosse de fato consolidado o projeto político desse senhor. Então o senhor fazia com que o voto ocorresse naquele candidato que ele tinha interesse. E além dessa política dos governadores já acontecer, e uma coisa baseada na Constituição, os grandes proprietários de terra, eles vão criar a Comissão Verificadora de Poderes. E aí, senhores, a Comissão Verificadora de Poderes, ela pode parecer para você também como política da degola. Por quê? Vamos lá? Candidato A, candidato B. Candidato A chegou lá, apresentou que foi o candidato mais votado das eleições de 1894. Então foi o candidato mais votado. Vou lá na Comissão Verificadora de Poderes, vou levar meus votos. Aí o candidato B é aquele cara, amigo dos coronéis, aquele cara que pratica o coronelismo, que gosta de praticar o coronelismo, chega lá com a sua cartinha. Obviamente ele não vai ser o mais votado, porque o mais votado foi o candidato A. Mas a carta que ele dá na Comissão Verificadora de Poderes, olha, eu sou amigo do coronel tal. Portanto, a Comissão Verificadora de Poderes pega o papel. Dá um prazo de 3 a 4 dias, retornam os candidatos lá para pegar o quê? O seu diploma. A Comissão Verificadora de Poderes, ela diplomava o candidato eleito. O candidato eleito, ele recebeu um diploma. Como você forma na faculdade? Recebeu um diploma. Ó, você é um novo vereador no Brasil. Tá aqui seu diploma. Quando o mais votado voltava para pegar o seu diploma, ele reparava que o diploma dele estava escrito assim: excluído, inexistente. A comissão verificadora sumia com o diploma desse cara e o candidato B, que era amigo dos oligarcas, era eleito. Eles acusavam que houve fraude, eles acusavam que o cara foi ilegal, eles acusavam que o documento era falso, que o candidato a trouxe.
Mas quem de fato ia assumir o poder era o candidato B, que era o candidato das oligarquias. Então por isso que o candidato A, ó, ele era degolado. Por isso que a Comissão Verificadora de Poderes, ela era essencial para auxiliar a política dos governadores e o coronelismo. Tranquilo isso, senhores? Degolava o candidato que não era amigo da oligarquia. Show? Bom, o primeiro presidente civil da República, tá, a ser eleito após a República da Espada, foi um cara chamado Prudente de Moraes, que teve um mandato bem discreto, tá? Teve um mandato discreto demais, Prudente de Moraes. Por quê? Primeiro que Prudente de Moraes tinha que solucionar aquela crise herdada lá do encilhamento de Rui Barbosa, que tá no seu material, tá? Tá lá no seu caderno. O Prudente de Moraes, ele vem com o intuito da pacificação. Pacificar o quê? Aquela revolta da Armada que estava acontecendo ainda junto agora com a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, beleza? Ele veio com o objetivo de pacificar. E outra coisa, ele veio com o objetivo de consolidar a Constituição. Você lembra que houve aquele questionamento que Deodoro da Fonseca renuncia antes do prazo que deveria renunciar e deveriam ser convocadas novas eleições, porém Floriano assume e dá todo aquele problema de contestar se Floriano era o presidente legítimo ou não. Então, o Prudente de Moraes, ele tem essa missão de pacificar e consolidar o país. Por isso foi um mandato bastante curto, né? Bastante significativo, porque consolida, mas sem grandes acontecimentos. Tá? O grande destaque que eu acho que pode aparecer na tua avaliação, na tua atividade, é o governo do Campos Salles. Tá? O Campos Salles, ele consolida com as oligarquias a política dos governadores que eu já te expliquei. Então no governo Campos Salles você vai ter a política dos governadores, beleza? Você vai ter a Comissão Verificadora de Poderes e detalhe, Campos Salles vai começar a reerguer o café que estava em crise. O que Campos Salles vai fazer? Campos Salles vai ligar para a Inglaterra e pedir 2 milhões de libras esterlinas. E esse acordo, tá? 2 milhões, 2 milhões de libras esterlinas. E esse acordo vai ser conhecido como Founding Law. O Founding Law vai ser o acordo de um empréstimo estrangeiro milionário para reabastecer a economia do café. Em contrapartida, obviamente, privilégios comerciais seriam dados à Inglaterra. Então percebe que a nossa política externa, ela continua um pouco parecida com a do Império Brasileiro que nós aprendemos até hoje. Beleza, é isso, gente. O segundo governo que nós podemos destacar, o terceiro, desculpa, dessa República Oligarca, é um do cara chamado Rodrigues Alves, né? Eu acho que Rodrigues Alves, ele tem um destaque muito grande, especialmente para nós que moramos no Rio de Janeiro. Rodrigues Alves, senhores, ele pega uma economia um pouco mais estabilizada, tá? Após o empréstimo inglês, enfim, a economia se reaquecendo, e Rodrigues Alves começa a empreender um processo de modernização brasileira. Senhores, olha o slogan da modernização brasileira no governo Rodrigues Alves. O Rio de Janeiro seria a Paris dos trópicos. Óbvio, senhores, fazendo menção à capital francesa. O Rio de Janeiro seria a Paris dos trópicos. O que é isso? O Rio de Janeiro modernizaria-se com o exemplo de Paris. Entende isso ou não? O Rio de Janeiro seria a Paris dos trópicos. E para isso, o que o Rodrigues Alves fez? Ele destruiu um monte de moradia dos trabalhadores que estavam localizados na Avenida Rio Branco. Lá aquela avenida central no Rio de Janeiro, ela é paralela a Presidente Vargas. E o Rodrigues Alves, quando faz isso, expulsa os trabalhadores do centro da cidade. E o Rio de Janeiro tem um solo extremamente montanhoso. O que acontece? Começa a surgir uma casa no alto do morro, outra casa no alto do morro, outra casa no alto do morro. Surgem as favelas. Entende isso ou não, senhores? Então o governo Rodrigues Alves foi um dos grandes mentores para, de fato, o processo da favelização. Tranquilo isso? Um outro destaque que a gente tem que ter no governo Rodrigues Alves, ó, é a questão da borracha, tá, senhores? Isso aqui está atrelado, o auge da borracha foi entre o governo Rodrigues Alves e o governo Afonso Pena / Nilo Peçanha. Tranquilo isso? Por quê, senhores? Vamos lembrar que aqui nós estamos no pré-Primeira Guerra Mundial, né? E aí você tem os países que vão participar da guerra, né, fazendo a segunda revolução industrial e expandindo a sua acumulação de riquezas.
E para isso, esses países estão fazendo o imperialismo e indo em busca em África, em Ásia e América de mão de obra barata, matéria-prima barata e mercado consumidor. E no Brasil, o café não serviria para fazer o carro, mas a borracha serviria. Então, ou seja, quando você começa a explorar a seringa amazônica, você tem o ciclo da borracha no Brasil. Senhores, bom, Afonso Pena barra Nilo Peçanha, porque Afonso Pena logo morre, tá? Quando assume, e Nilo Peçanha é o seu vice e dá continuidade ao mandato. Nilo Peçanha já sabia que ele tinha uma coisa a fazer, que era o que, senhores? Primeiro, criar o serviço de proteção ao índio, tá? Ele já cria esse serviço de proteção ao índio, que é fundamental, tá? Para a proteção dos indígenas no Brasil. E olha, não à toa, né? Comumente com o ciclo da borracha. Beleza, é isso? Comumente com o ciclo da borracha, a gente vai criar um serviço de proteção ao índio justamente por conta dessa questão dos índios viverem muito ali na região do centro-oeste para o norte, no caso a região amazônica. Beleza? Uma outra criação do governo de Nilo Peçanha é aqui, ó, Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria. Um ministério importantíssimo, tá? Que vai administrar o campo, o comércio e a indústria. Então, ou seja, é um ministério que ele versa entre as relações de campo barra cidade. Tranquilo isso ou não? Antes da gente falar da campanha de salvação do Hermes da Fonseca, cabe lembrar, senhores, que em 1903, aliado a essa política do boom da borracha, nós vamos ter, e isso aí não está no seu PDF, se quiser anotar, o Tratado de Petrópolis. E o que era o Tratado de Petrópolis? Nós compramos o que vocês conhecem como Acre. Por quê? Para expandir a indústria da borracha. Beleza, isso? Senhores, governo Hermes da Fonseca, para a gente fechar essa explanação aqui rápida, que está tudo no seu PDF, e eu acredito que tenha ficado claro para você. Hermes da Fonseca, ele vai iniciar a política de salvação. Professor, o que seria política de salvação? A política de salvação seria o seguinte: Hermes da Fonseca simplesmente não concorda com a política dos governadores nem com o coronelismo. Falou que não ia concordar e não concordou. O que Hermes da Fonseca faz no ato da eleição? Nomeia interventores para substituir os governadores dos estados brasileiros. Senhores, lembra? Política dos governadores, barões do café. Obviamente, quando Hermes da Fonseca faz a política de salvação, ele entra em choque com essa oligarquia do café. E aí, quando ele fala que essa campanha dele é uma campanha civilista, ela dá errado. Porque ela vai lutar contra, né, justamente a estrutura de poder existente, que são os oligarcas. Ele dá de cara no muro, e em 1910, essa política de salvação, ela não dá certo. Entendeu? Então, ou seja, esse processo do coronelismo, a gente sabe que é um processo extremamente corrupto, desonesto, né, e ilegal, óbvio. Isso é óbvio, né? Os currais eleitorais, o voto de cabresto ocorria dentro dessas regiões, só que havia um problema, senhores. Um problema muito grande. Qual era o problema que havia? O problema que havia era que você escancarava a compra de voto no Brasil, que é uma coisa legal. E o Hermes da Fonseca, quando contesta isso, ele vai contra as elites. Obviamente, isso não vai ter sucesso e não vai ter poder. Senhores, na minha explanação, eu termino por aqui. O resto está no seu PDF. E o nosso canal de dúvidas estará sempre aberto para vocês. Um beijo a todos e muita saudade. Tchau, tchau.